Fala, meus queridos, tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E no vídeo de hoje a gente vai escalar nosso time de valorização e bons e baratos. Time de bons e baratos esse que mitou. Vinha de 3 boas pontuações, mas dessa vez se superou, fez mais de 102 pontos. Portanto, se você já é inscrito, deixa aquele like, dá essa força pro Mané. Se você não é inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. Não vamos perder tempo. Opa! Não vamos perder tempo, simbora lá pro vídeo então. Todo mundo que acompanha o canal sabe que a gente sempre começa com o time de valorização, né? E o bônus barato fica lá pro final, né? Mas só para dar um gostinho aí, né? Vou mostrar a pontuação aí, ó. Do Diz Mané BB, o bônus barato do canal fez 102,41. Né? Esse time a gente vai escalar lá no final, como a gente faz todo vídeo, tá? Vamos voltar agora com valorização. Ó, essa aqui então foi a pontuação do nosso time de valorização do canal. É o Mané Cartola e seu franzinho das cartoletas, mas todo mundo sabe, né? Que pontuação para time de valorização não interessa, né? O que interessa, o que quer? Ganhar cartoletas. E nesse quesito a gente ganhou um pouco mais de 8 cartoletas. Estamos sempre girando aí nessa média aí, 8, 7, 9, 10 cartoletas, né? Tá um pouquinho abaixo, queria estar um pouco melhor, queria ganhar pelo menos 10 cartoletas por rodada, mas esse ano para valorização tá um pouco estranho, não tá fácil não, certo? De maneira geral, fiquei satisfeito com o time sim, certo? Percebam aqui, ó, Fernando Miguel tava bem desvalorizado, mesmo perdendo SG, valorizou bem, né? O Dudu também valorizou um pouquinho, sempre vai bem, dificilmente negativa fora de casa. Vinha, destruiu, valorizou bem. Iago Maidana também valorizou, mantendo o SG, certo? Pedro Henrique perdeu o SG, mas valorizou também. Lucas Evangelista é que foi a decepção aqui, né? Por parte do Red Bull Bragantino. Darlan também foi bem, né? O meu prognóstico ali de desarme, enfim, pontuou bem sim. Otero, bem demais, fez o gol, né? Janderson foi decepção. Davó não jogou, sem aviso prévio, aquela complicação toda, né? Porra, sem banco de reservas é complicado. Já dei a minha opinião, já me posicionei. Ano que vem não serei pró se não tiver banco de reservas. Se tiver banco de reservas, eu vou dar aquela moral pra Globo e vou assinar o Pro de novo, né? Renato Kaiser também foi bem, né? Valorizou um pouquinho, né? E Marcelo Cabo também, né? Também valorizou uma quantidade aí considerável de cartoleta. Então, de maneira geral, aí foram um pouco de decepções. Se o Davó jogasse pela maneira que o Corinthians jogou, que jogou bem melhor no clássico, né? Poderia ter, de repente, valorizado um pouquinho melhor, um pouquinho mais. Mas estou satisfeito sim. Vamos vender aí nosso time de valorização. Simbora aí ver os jogadores mais desvalorizados para a 26ª rodada. Mas rapidamente aqui, queria convidar vocês para participar do Ligas de Mané. ligasdemané.com.br. Tem um link logo abaixo aqui na descrição do vídeo. Site ligas apostadas do canal aqui do Mané, né? Rodada 26 aí, já estamos com 27 times. Tem ainda 3 dias aí de inscrição. É muito fácil, intuitivo. Vem aqui, se inscreve, cartão de crédito, transferência bancária, tem um Pix. Dúvidas, me chama aqui no WhatsApp. Inclusive a de janeiro também está em aberta, né? Porque a de dezembro está fechada, está em andamento aí, né? Com 58 times e R$ 1.305 de premiação, certo? Rodada 24 aí, a gente conseguiu 173 times, com uma premiação de mais de R$ 1.500, certo? Inclusive, né, a rodada 25 aqui no Instagram, Mané Cartola FC, tudo junto, já disponibilizei aqui os vencedores, como eu sempre faço. Deu 164 times, uma premiação de R$ 1.476. Todos já receberam a sua premiação, pagamento em 24 horas, né? É por aqui no Instagram, como eu sempre falo, que eu atualizo, né, os times para a rodada, certo? Boto alguns cards importantes, inclusive de arbitragem, que vem dando certo, tá? Com índice de acerto de 50% ou mais, certo? Então quem quiser seguir a gente aqui no Instagram, seguir o Mané, né? A gente, eu digo, porque só eu sozinho, eu costumo brincar, eu bato escanteio e corro na área para cabecear, é só eu sozinho, não tem mais ninguém, né? Mané Cartola FC, tudo junto. E quem quiser participar do Ligas de Mané, também vai ser muito bem-vindo. Tanto o Instagram quanto o Ligas de Mané tem descrição logo aqui abaixo com o link, ok? Vamos lá então, gente. Esse aqui é o nosso querido Catimba States ou catimbstats.com.br. Para quem ainda não conhece, tem link aqui embaixo na descrição do vídeo. Tá em preço promocional aí, né? Para segundo turno até o final do Cartola, assina uma única vez, R$ 25,90. Né, e tem acesso às informações, dados, estatísticas até o final do Cartola, até fevereiro do ano que vem. E colocando o cupom de desconto aí, Mané Cartola, tudo junto, ganha 10%, tá? 10% de desconto. Vamos lá. Goleiros, né? Os prováveis, vamos botar aqui filtrar mínimo para valorização, que é o que nos interessa para um time de valorização, né? E aqui na parte de baixo tem alguns goleiros que eu acredito serem interessantes, tá? O primeiro é o Diego Cavalieri, tá muito desvalorizado, tá bem tentador, custa apenas 3,65 cartoletas, né? E precisa de menos 4,90 para começar a valorizar. Não tem bom desempenho fora de casa? Não, não tem. Né? Dos 5 jogos fora de casa, negativou em 3. Realmente um pouco complicado, mas está muito desvalorizado, gente. E o Curitiba, por sua vez, aí, ó, nos últimos 5 jogos dentro de casa, apenas, né, negativou o Jean. Nos demais jogos aqui, ó, mesmo em algumas oportunidades tirando SG, ainda cedeu defesa difícil e conseguiu ainda ceder pontuação para o goleiro adversário. Vejo sim o Cavalieri como bons olhos aí
para valorização, ainda mais se a gente levar em consideração aqui o confronto, tá? O Curitiba, convenhamos, o Botafogo tá mal, tá? Mas o Curitiba, convenhamos, não é um time de fazer tantos gols assim jogando dentro de casa, né? Ó, tem uma média de gols como mandante no geral de 0,50. É o 10º melhor mandante? É o segundo pior mandante da competição de trás para frente. O Botafogo não tem uma boa campanha fora de casa, né? Tem uma média de gols sofridos de 1,25 no geral. Vamos ver os últimos 5 confrontos aí, né? Olha, o Botafogo fora de casa nos últimos jogos aí, ó, vem tomando gol todos os jogos, né? Só que o Curitiba, por sua vez, né, passou em branco aí, ó, contra o Corinthians. Então vejo sim, né, com bons olhos, de repente aí o Cavalieri, um pouquinho de sorte, de repente consegue até manter o SG, ou pelo menos fazer uma outra defesa difícil, mesmo que venha a sofrer gols, né, por exemplo, fazer uma pontuação de menos 2 pontos, ainda assim vai valorizar, porque está precisando de menos 4,90 para começar a valorizar, certo? O Lomba aqui também vejo com bons olhos, por mais que tenha uma média ruim dentro de casa, apenas 1 ponto de média, jogando em casa, está precisando de menos 1,30 para começar a valorizar, e vai enfrentar um time que está bem, altamente ofensivo. A questão é que o Lomba dentro de casa vem negativando nos últimos 4 jogos aí, tá bem complicado internacional, certo? E o Palmeiras, por sua vez aqui, ó, vira e volta, cede pontos para goleiros adversários, né? E negativa, mas negativa pouco. É um time altamente ofensivo e costuma ceder defesas difíceis, tá? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, no cruzamento de scout, casa fora, goleiro, as últimas 5 rodadas com pontuação média, a gente vai perceber que o Palmeiras é o time que mais cede pontos, apesar do Internacional não conquistar, é o time que mais cede pontos para goleiros adversários jogando fora de casa. Normal, o Palmeiras está jogando de maneira ofensiva, né, atacando bastante, agredindo, então com isso proporciona ao goleiro adversário que defesa difícil. Acredito dificilmente que o Lomba vai sair com SG, né, mas com certeza vai ter oportunidade de fazer defesas difíceis, né. E o segundo time que mais cede pontos aí para goleiros adversários seria a minha terceira indicação aqui, inclusive vai ser o time do canal de valorização, é o Diego Alves, tá? Diego Alves da mesma forma, tá precisando de menos 0,70, tem um preço baixo assim como o Lomba, só que também não tem um bom desempenho dentro de casa, a média dele é de menos 0,80. E nos últimos jogos aqui, ó, vem negativando todos os jogos. Perceba aqui, ó, que ele não faz defesa difícil. Por quê? Um time altamente ofensivo como o Flamengo, que fica martelando o jogo o tempo todo em cima, fazendo gols, né? Quando o time adversário dá uma escapada, um único ataque às vezes faz um único gol, aí é que complica a situação toda, né? Mas dessa vez vai enfrentar um Bahia, né? Que geralmente aí fora de casa, mesmo perdendo seus jogos, está agredindo aqui, ó. Você deu 2 defesas difíceis pro Everton, o Everton fez 2,5 segurando o SG, né? Nos últimos 5 jogos fora de casa, né, o Bahia negativou apenas o Wilson. Pelo desempenho do Diego Alves, é um goleiro de risco? É, principalmente por essa questão do Flamengo atacar e o adversário dar uma fugidinha. Flamengo tomar um gol e não dá para recuperar a pontuação, né? Mas vou dar uma investida sim, porque dos confrontos para a rodada é um dos mais favoráveis e o Bahia anda atacando bastante ultimamente fora de casa, e como a gente viu aqui, ó, é o segundo time que mais vem cedendo pontos para goleiros adversários, tá? Tem noção que vai ser um pouco arriscado, tem, mas para valorização para essa rodada não tá fácil, como eu falei, certo? Daqui para cima aqui, ó, já precisa de mais pontos para começar a valorizar. Por exemplo, o Wilson é o goleiro do time principal do canal. Vejo o Wilson com bons olhos para essa rodada, mas ele tá precisando de 2,30. Se ele perder o SG e não fazer ED, já complica a situação, né? Pode valorizar bastante. Então, vou optar pelos goleiros mais desvalorizados. E dentre os 3 aqui, o que eu vejo que tem a maior possibilidade de manter o SG, por mais que o Flamengo tome gol todo jogo, de repente pode ser o Diego Alves. E assim, ó, eu quero mais é que o Bahia de repente ataque realmente como fez contra o Everton, para possibilitar para o Diego defesas difíceis, tá? Então vejo o Everton sim como uma boa opção para valorização, assim como o Lomba e o Diego Cavalieri. Vamos botar aqui no nosso querido Cartola, né? Botar com uma última pontuação, ó. Veja como o Diego Cavalieri está bem desvalorizado, né? Só que o Cavalieri está com um desempenho muito ruim, o momento do Botafogo não é bom, tá? O Internacional também, ó, o Lomba está oscilando demais, certo? E aqui o Diego Alves realmente não vem bem? Não vem bem, mas é um goleiro que tem potencial para essa rodada. E eu vou escalar por enquanto o Diego Alves aí, porque essa rodada eu vou focar nos confrontos, tá certo? Vamos botar aqui já para zagueiro, né? Vamos dar uma olhadinha aqui nos nossos queridos zagueiros, que também não tá fácil, tá? Para valorização essa rodada tá complicado. O meio até que tá razoável, mas o ataque tá difícil, né? Tá complicado, por setor aí tá bem complicado. Por exemplo aqui, ó, zagueiro. Vamos pegar aqui, ó, mínimo para valorização. Os zagueiros mais desvalorizados estão aqui na parte de baixo da tabela. Por exemplo, Paulão e o Jackson estão bem desvalorizados, mas vão ter um clássico, né? Um confronto aqui contra o Ceará, que costuma fazer muitos gols fora de casa. Se a gente verificar aqui, ó, vamos dar uma olhadinha aqui no confronto rapidamente. Já mostrei isso no vídeo do time principal, mas eu vou mostrar aqui de novo. Olha só, a média de gols sofridos como mandante é de 0,67 no geral. Fortaleza já chegou a ficar entre os 4 melhores visitantes da competição. Agora caiu bastante, tá? É o 10º melhor mandante. E o Ceará é o 11º melhor visitante. E o Ceará também faz muito gol fora de casa aqui, ó. A média de gols como visitante 1,58, certo? Percebam aqui, ó. O Fortaleza vinha muito bem, chegou a ter uma sequência de 4, 5 jogos sem sofrer gols em casa. Mas nos últimos jogos aí, ó, vem tomando muito gol aqui, ó. Tomou 2, tomou 3 do São Paulo,
tomou um do Goiás, tomou um do Fluminense, né? Então tá meio complicado. E o Ceará, por sua vez, aqui, ó, faz muito gol fora de casa. Olha só a média altíssima do Ceará fazendo gols fora de casa. Mas como para zagueiro tá difícil aí pra rodada, né? E como tá precisando de muito pouco, né? Não vejo muitas alternativas, tá? O Jackson e o Paulão vejo com bons olhos sim. Por quê? Porque tá precisando de menos 1.20 para começar a valorizar. Custa 2.62 cartoletas, né? E tem uma média de 3.34 jogando em casa. E por mais que tenha caído muito defensivamente aí o Fortaleza dentro de casa, mesmo assim o Paulão consegue manter uma certa regularidade, tá? Vai enfrentar um Ceará, como a gente viu ali, né? Que faz muito gol fora de casa e oscila entre ceder pontos, né? E não ceder. Porque o SG dificilmente o Ceará cede para times adversários. Mas como vai ser um clássico, um jogo mais truncado, de repente pode valer a pena, tá? Vejo também o Jackson com bons olhos, mas aqui tem um zagueiro de repente que pode valer a pena, tá? O líder. Por quê? Porque o Red Bull Bragantino melhorou muito defensivamente. Ele custa apenas 3.88, precisa de menos um ponto para começar a valorizar e tem uma média de 2.68 em casa. Negativou apenas na última rodada, né? Contra o próprio Fortaleza, tá? Que a gente acabou de ver agora, mas vinha bem, ó. Por quê? Porque melhorou defensivamente jogando em casa, tá? Antes o Red Bull Bragantino era um time que tomava gol todo jogo. Só que ultimamente ele anda bem, ele anda mantendo o SG em algumas oportunidades e vai enfrentar um Atlético Paranaense que faz poucos gols fora de casa, certo? E costuma ceder bons pontos para zagueiros aí, ó. Olha só, negativou pouquíssimos aí, ó. E cede uma quantidade razoável aí de pontos para zagueiros adversários. Por quê? Se a gente perceber aqui, ó, vamos dar uma olhadinha em zagueiros, pontuação média, conquistadas e cedidas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O Bragantino é um dos times que mais vem conquistando pontos, né? Com seus zagueiros dentro de casa, juntamente com o Corinthians. E por que isso? Se a gente verificar aqui, ó, a razão tá aqui, ó. O Bragantino melhorou, né? Defensivamente, inclusive já é o 8º melhor mandante da competição. Percebam aqui, ó. Ele tomava muito gol, agora não. Agora ele tá tomando poucos gols dentro de casa. Conseguiu manter o SG contra o Bahia, manteve o SG contra o Goiás, manteve o SG contra o Sport, né? Tá, mais de 50% dos jogos está conseguindo manter o SG. E o Atlético Paranaense, por sua vez, aqui, ó, é um time que faz pouquíssimos gols fora de casa. Nos últimos 5 jogos fora de casa, fez apenas 3 gols, né? Um gol contra o Fluminense, um gol contra o Goiás e um gol contra o Atlético Goianiense. Passou em branco contra o Sport, que não é lá aquela defesa toda, né? E não fez gol no Palmeiras, que é uma das melhores defesas da competição. Então vejo sim, né? O sistema defensivo do Bragantino como boa opção para rodada assim. Ainda mais uma rodada que está bem difícil para valorização, tá? Deixa eu até dar uma olhadinha aqui na minha colinha, rapidamente aqui, para eu me situar. Realmente está bem complicado para valorização para essa rodada, tá? Tá bem complicado, não tem muitos zagueiros não, né? O Jackson também vou mostrar aqui porque mostrei o Paulão, né? O Jackson precisa de menos 0.20, tem uma média de 2.36, né? Mas eu vejo o Paulão com mais regularidade do que o Jackson dentro de casa. Mas é válido sim, porque são os zagueiros mais desvalorizados para a rodada. Daqui para frente já começa a complicar, né? O Vasco não vem bem, o Castan tem um preço um pouco salgado para valorização. Não sei se o Vasco vai conseguir segurar o SG do Santos, né? Mesmo sem o Marinho, o Santos ainda é um time que costuma atacar, certo? Daqui para cima já começa a complicar mais ainda, precisando de um ponto para valorizar. Então realmente eu fico com esses 3 zagueiros no momento, uma rodada difícil como essa aí, né? Um pouco complicado. Dava para dar uma arriscada aqui, ó, por exemplo, no Rodrigo Caio, dava. Ele precisa fazer 2.30. Se você acredita no SG do Flamengo, que anda tomando gol todo jogo, de repente pode dar certo realmente, tá? De repente pode dar certo, tá? Mas vejo com um pouco de ressalva. Mesma coisa o Rodrigues. O Grêmio anda segurando muito o SG fora de casa. Se você acredita em segurar o SG aí, ó, contra o Sport, o Rodrigues pode ser realmente uma boa opção, tá? Mas nesse momento aqui, ó, eu não vou fugir, não vou fazer muito alarde não, né? Tá bem desvalorizado, tem uma certa regularidade, negativou poucos jogos dentro de casa, é um clássico, mas tá bem baratinho, né? Pode aí conseguir pontuar bem de repente como um desarme. E aqui o líder tá com muita regularidade, porque o Bragantino melhorou defensivamente, tá? E o Atlético Paranaense fora de casa não costuma jogar bem. Então eu vou com o líder e com o Paulão para valorização nesse momento, certo? Já vamos botar aqui para os laterais, né? Vamos buscar aqui os nossos queridos laterais, os laterais mais desvalorizados para a rodada. Vamos lá para a parte de baixo, que é o que nos interessa. Aqui na parte de baixo aqui, ó, não vejo com bons olhos esses laterais, né? Vão ter confrontos complicados, os times não estão bem no campeonato, certo? O Tinga aqui, de repente, pode dar certo. Por quê? Porque o Tinga, por mais que o Fortaleza venha sofrendo alguns gols dentro de casa, o Tinga tem uma média de 4.38, certo? E tem muita regularidade, ó, negativou apenas um jogo. Ele está precisando de 1.60 para começar a valorizar. É clássico, mas se você olhar, ele apenas na primeira rodada e na 19ª, de 8 jogos dentro de casa, fez menos, né, do que 1.60, o que ele precisa para começar a valorizar. E o Ceará, por mais que faça muito gols fora de casa, tá? Ainda é um time que ainda cede alguns pontos aí, ó, negativa alguns laterais, negativa, mas cede alguns bons pontos para outros aí, ó. Por exemplo, Danilo Barcelos deu uma assistência. Por quê? Porque o Ceará faz muito gol fora de casa, mas também toma muito gol. E como o Tinga é um meia ofensivo e está precisando de pouco para valorizar, de repente pode ser uma boa. Sem pensar muito em SG. É clássico, de repente pode dar certo.
pode dar certo. Aqui o Abder Vinícius, tá? De repente para valorização também pode dar, porque tem uma média boa fora de casa, 3,21, né? Oscila um pouquinho aqui, ó, mas nos últimos 2 jogos, mesmo aqui, ó, perdendo SG, até que pontuou com assistência, é um bom lateral, de repente pode dar certo, porque custa apenas 8,57, mas vejo outros laterais, tô dando só a opção, vejo outros laterais melhores para valorização, como o Tinga, pela regularidade, e o Isla também pelo confronto, tá? O Isla foi mal no último jogo? Foi, mas ele ainda é o lateral com maior número de assistências na competição. Custa apenas 8,29, confronto é favorável, o time do Flamengo produz muito dentro de casa, vem fazendo muito gol dentro de casa e o Bahia vem sofrendo muito gol fora de casa. Né? Então se ele jogar bem, que já teve a oportunidade que ele jogou bem dentro de casa, deu assistência inclusive, né? De repente pode dar certo. Ele tem uma média em casa de 1,29, joga melhor fora, é verdade, mas o confronto é favorável e precisa de apenas 1,70 para começar a valorizar. Ó, veja como ele foi mal na última. Certo? Mas aqui ele já deu assistência lá no 3-1 contra o Curitiba e já foi bem, né? Oscila bastante, oscila, mas pela dificuldade de laterais aí para rodada aí, de repente pode ser uma boa. Ó, o Bahia tá cedendo ponto demais para lateral, gente. Uma enormidade, né? O Bahia não vem bem fora de casa, não vem bem fora de casa. Se a gente olhar aqui o confronto aqui, já mostrei, mas vou mostrar de novo, né? Aqui, ó, pô, o Bahia é o 20º melhor visitante, ou seja, é o pior visitante da competição. Tem uma média de gols sofridos de 1,75, tem uma média de gols como visitante de 0,67. Por mais que o Flamengo toma gol todo jogo, de repente, dessa vez, possa, de repente, segurar o SG, né? Vamos dar uma olhadinha lá para baixo, tem mais alguma coisa? Eu vou até olhar minha colinha aqui. Mas eu acredito que por tudo que eu falei do sistema defensivo e pela regularidade, o Aderlan de repente pode ser uma boa, tá? Tá aparecendo 2,10, tá? É um pouquinho para valorização? É. Mas tem uma média de 2,76 em casa, certo? E se a gente perceber aqui, ó, ele vem de muita regularidade dentro de casa. Negativou apenas uma vez, certo? E queira ou não queira aí, ó, o Atlético Paranaense vem cedendo muito ponto para lateral, gente. Olha só, negativou pouquíssimos, ó, e cedeu uma quantidade considerável. Por quê? Pela dificuldade de fazer SG. E queira ou não queira, se a gente botar aqui, ó, o Aderlan aqui, ó, em termos de desarme, tá entre os laterais que mais desarma na competição. Ele é o segundo lateral que mais desarma, né? Então vejo sim o Aderlan com bons olhos aí para valorização para essa rodada. Inclusive estou pensando seriamente aqui, ó, ir com o Isla, né? Porque o confronto é favorável aqui, ó. E apesar de ter ido mal no último jogo, o Isla é um jogador que dificilmente negativa, né? Vou com ele. O confronto é muito favorável. Queria ir muito com o Tinga, mas vou deixar ele em stand-by. Meu outro lateral aqui vai ser o Aderlan, tá? A mesma condição do líder ali, ó. Se a gente olhar o gráfico dos 12, eles têm muita regularidade. Por quê? Porque o Red Bull Bragantino melhorou defensivamente. E o Aderlan, ele é um dos laterais que mais desarmam na competição. E se a gente olhar aqui, ó, no cruzamento de scout, outra coisa importante aqui, ó, a gente vai verificar o seguinte. E o time que vai jogar fora de casa, que mais cedeu pontos para laterais adversários nas últimas 5 rodadas, foi o Atlético Paranaense, foi o Furacão, tá? Deixa eu dar uma olhadinha até em desarmes, que agora eu não lembro direito. Olha aí, ó, o time que mais cede desarmes, é com certeza o Aderlan. Tá passando um caminhão aí na frente. Com certeza o Aderlan aí é uma das melhores opções para rodada. Se manter o SG, vai valorizar muito. Mas se perder o SG, de repente pode pontuar aí em termos de desarmes. Então tô dobrando sim, por enquanto, o Red Bull Bragantino. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola. Não, é isso mesmo, tá? Tô dobrando sim o Red Bull Bragantino. E vão aí pro nosso meia. Antes de ir pro meio campo aqui, ó. E depois eu vou mostrar para vocês por quê. Eu vou nesse time de valorização um 4-5-1, porque tem muito meia bom para rodada para valorização e atacante tá complicado, tá? Então o que eu vou fazer? Vou fazer de trás para frente. Vou mostrar primeiro os atacantes para comprovar para vocês como tá complicado para valorização, tá? Vamos lá. Onde é que tá? Mínimo para valorização. Atacante, vamos lá, de trás para frente. Vamos lá para baixo, né? Esses são os atacantes mais desvalorizados para a rodada. Mas percebam que todos eles têm desempenho ruim. O único que tem um desempenho razoável é o Robson com uma média de 4,32. Precisa de 0,20 para começar a valorizar. Então, para valorização, gente, para atacante, eu já analisei, não tá fácil, tá? Mas dá para dar uma arriscada no Robson. Porque tem uma média de 3,17, precisa de 0,20. E ainda custa barato, é um preço razoável, 8,74. Caiu um pouquinho de produção, Robson caiu, mas dentro de casa ele ainda consegue fazer uma fumacinha. E queira ou não queira, o Botafogo tá muito mal na competição, né? Tá muito mal na competição. Perceba aí, ó, o Roberto fez 7,4, né? Deu uma mitada no PP com 21,2, né? Cedeu alguns bons pontinhos aqui, ó, pro Sport, mesmo vencendo o jogo Botafogo, né? Ó, o Yuri do Atlético Mineiro fez 11,9 e o Janderson 7,9. Realmente é um time que cede uns pontos consideráveis aí para atacantes. E como tá difícil aí de atacante aqui, ó, tô mostrando para vocês, tá? Realmente, se eu abrir o card aqui, ó, nenhum deles tem desempenho satisfatório, tanto dentro quanto fora de casa, porque a média já é muito baixa, tá? Daí aqui para cima vai começar a melhorar um pouquinho. O Bergerson, por exemplo, tem uma média de 2,61 e precisa de 1,30, mas o desempenho do Bergerson dentro de casa é muito ruim, ó, 0,32. Fora dá para dar uma arriscada, o Bergerson vem pontuando razoavelmente bem, mas dentro de casa, olha só, as pontuações dele são muito fracas, tá? E é um clássico, é complicado. Ah, o Ceará toma muito gol, é verdade, mas sei lá, não, a média do Bergson dentro de casa não me atrai, né? Então olha só,
Daí talvez o David, né? Como eu mostrei ali, o desempenho do David é bom, de repente vale a pena, né? Daí aqui já ficam mais apostas. Para vocês terem uma ideia, pela análise que eu fiz, o atacante que de repente pode valorizar é o PP, precisando de 3 pontos contra o Sport se for jogar. Tem uma média de 5.08, certo? Vem caindo de produção fora de casa, né? Antes ele vinha muito bem aqui, ó, fazendo acima de 7 pontos, né? Mas deu uma caída nos últimos jogos, o que é um pouco preocupante. Tem um confronto favorável, porque queira ou não queira o Sport aí, ó, cede bons pontos aí para, olha só, deu uma mitada no cano, né? Mas hoje vai ter jogo da Libertadores. O PP tá mostrando certo desgaste. Eu acho que o Renato vai ter que dar uma poupada nele, porque semana que vem tem sempre final de Copa do Brasil, então fica meio complicado. Então vejam como o atacante tá complicado, tá? Esses daqui de baixo aqui, ó, o único que eu mais, né, boto fé aqui pra rodada é o Robson aqui, pela regularidade dele. Aqui o Luiz Fernando também tem um confronto favorável, mas a média dele é 1.88. E se abrir aqui, ó, fora de casa 0.70. O Luiz Fernando aqui, ó, olha só, fora de casa é uma tristeza também. Então fica meio complicado. O confronto é favorável? É, mas é mais um tiro no escuro escalado pela sorte. Eu não gosto muito disso. Sorte é bom, mas a gente tem que contar um pouco mais assim, né, com o feeling e, claro, e as estatísticas que ajudam bastante. Então nesse momento eu vou ser sincero aqui, ó. Gustavo Torres muito mal nos últimos 2 jogos, o Vasco não está bem, né? Querendo o Santos melhor, inclusive o Santos joga bem defensivamente fora de casa. Rafael Moura contra o Corinthians, que não vem sofrendo gols complicados também, então assim, ó, tá bem complicado. Então eu prefiro então, nesse momento, ir com o Robson, que por mais que tenha caído aqui, ó, é um cara que participa, sofre falta, né? Chuta gol, é um cara, inclusive, volta e recompõe um pouquinho e consegue alguns desarmes, né? Então é um cara que pode aí, de repente, pela quantidade de pontos que ele precisa para começar a valorizar, que é pouco, e render alguns bons pontos. Mas a verdade é que tá ruim de atacante, por isso eu vou no 4-5-1, tá? Inclusive a gente vai dar uma olhadinha agora aqui, ó, meias. Mínimos para valorização. Vamos lá para a parte de trás, que meia tem muito, tá? Aqui na parte de trás aqui tem um cara que me interessa muito, é o Ricardinho, certo? Ricardinho, além de estar barato aqui, ó, custar 2.96, precisa de menos 1.60 para começar a valorizar, certo? E em casa tem uma média de 1.84. Perceba aqui, ó, ele tem muita regularidade dentro de casa. Pontua pouco? Pontua. Mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui. Vai enfrentar um Grêmio, e mesmo fora de casa é um time que retém a bola. Geralmente os jogos do Grêmio, ele retém 60%, 70% da posse de bola, né? Porque é um time que propõe jogo, roda muita bola. E com isso ele pode proporcionar o quê? Desarme para jogadores de meio campo. A maior prova tá aqui, ó. O Breno no 0 a 0 do Goiás fez 4 desarmes, tá? O Miguel Ferreira fez 3 desarmes, pontuou bem. Até o Shailan, que joga mais avançado, fez 4.2. O Gabriel fez 8 desarmes, tá? O Luan fez 3 desarmes contra o Grêmio, 3.8. O Grêmio é um time que cede muito desarme para meio campo, tá aqui, ó. O Wilson fez 3 desarmes, o Dodge fez 4, né? E realmente o Ricardinho aqui, ó, o forte dele, entre aspas, seria desarmes, né? Ele é um cara que não tem ainda assistência nenhuma na competição, joga recuado e tem 30 desarmes em 20 jogos. É pouco, mas contra o Grêmio, de repente, ele vai conseguir desarmar alguma coisa. Ó, se a gente botar aqui, ó, no cruzamento de scout, a gente vai perceber até que tá o Grêmio. Ó. O Grêmio disparado é o time que mais cede desarmes aí para meio campo. Então vou apostar nisso sim, tá? Vou apostar nisso. O Ricardinho vejo como uma boa opção sim. E nessa parte aqui, ó, de trás da tabela, para mim é o único jogador, tá? Daí a gente vai agora para a parte da frente, certo? Aqui o Lucas Evangelista vejo com bons olhos sim, certo? Não foi bem na última não, mas tem uma média em casa de 2.16. O Red Bull Bragantino produz bastante dentro de casa, é um time ofensivo, precisa de menos 1.20 e tem um preço bom, certo? E apesar de tudo aqui, ó, é um cara que tem uma certa regularidade, vira e volta aí, participa das jogadas ofensivas aí, ó, com gol e assistência, né? E é isso que eu tô contando. E o Atlético Paranaense, convenhamos, é um dos times aí que mais cede pontos aí, ó. Patrick Paulo fez 10.8, né? Scarpa 5.7, inclusive o Scarpa tá jogando muito, né? É um time que costuma ceder uns bons pontos aí, ó. Se a gente verificar aqui, ó, pontuações médias cedidas para meias, né? Onde é que tá o nosso querido aqui, ó? A gente vai ver que o Atlético Paranaense aqui, ó, é 1, 2, 3, tá aqui juntamente com o Palmeiras, né? E com o Santos, os segundos times que mais cedem. O que mais cede realmente qual é? É o Bahia. O Bahia cede muito ponto para meia. Qual é o time que mais pontua para meia? O Flamengo. E aí é que nesse quesito vai entrar os outros meias que eu vou indicar, certo? Eu acho que vale a pena, assim, ó. Nessa parte de baixo aqui, ó, que começa a valorização, de repente o Ramiro 1.20 pode dar certo, mas dentro de casa não tem uma média muito boa, mas o confronto é favorável aqui, ó. Tem uma média de 1.40 e realmente dentro de casa o Ramiro aqui, ó, pontua muito pouco, né? Mas de repente aí, tá precisando de 1.20, pode dar certo, vejo o Ramiro com bons olhos, tá? Então tem muito meia pra essa rodada, atacante não tem nenhum, por isso que eu vou no 4-5-1, tá? Outro meia aqui que eu vejo com bons olhos aqui, ó, pra valorização é o Giovanni Augusto. Tem uma média em casa de 5.50, precisa de 1.90 para começar a valorizar e ainda tem um preço baixo e o cara tem uma regularidade tremenda em casa. Olha as pontuações de Giovanni Augusto. Sensacionais, né? Então realmente Giovanni Augusto vejo com bons olhos sim para valorização. Ainda mais se a gente levar em consideração aí com o Botafogo aí, ó. Cede bons pontos para mim, tá? Negativas, alguns negativas. Negativo alguns, mas cede bons pontos sim, tá?
Cede bons pontos. Aliás, o Botafogo anda cedendo bons pontos aí no geral, né? Não anda bem na competição. Então vejo o Giovanni Augusto com bons olhos. Curitiba não tá bem? Não. Mas se tem alguém naquele time ali do Curitiba que pode fazer alguma coisa no meio pra frente em termos ofensivos, geralmente é o Giovanni Augusto realmente que vive um bom momento, tá? E agora com a saída, né, do Santana, de repente o Pachequinho ali, né? O Giovanni Augusto, nas vezes que jogou com o Pachequinho, sempre rendeu muito bem. Ele, o Caldesani, enfim, o time rendeu bem na mão do Pachequinho, tá? Outro jogador que de repente pode dar certo para valorização jogando fora de casa, tá? É o Cidadinho. O Cidadinho tem uma média de 5.89, precisa de 2.10 para começar a valorizar. E nos últimos jogos aí, ó, tem feito pontuações acima disso. Só aqui na 19ª rodada fez 1.40, nos demais jogos pontua acima disso, tá? Então vejo de repente o Léo Cidadinho aí como boa também para valorização. Veja como tem bastante meia para valorização. Por mais que precise de um pouquinho mais, né? São opções melhores do que a gente viu em termos de ataque, por exemplo, tá? Léo Cidadinho, vamos ver Matheus Henrique e aqui, ó, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, né? Custando 8.70, precisando de 2.60 para começar a valorizar. Vejo com bons olhos porque o confronto é favorável, né? O Flamengo dentro de casa anda produzindo muito. E se o Everton Ribeiro participar diretamente de uma jogada de gol, por exemplo, com assistência, né? Já vai valorizar e valorizar bastante, assim como o Arrascaeta. Então vejo com bons olhos. E queira ou não queira, gente, pode dar errado? Pode. Mas é o confronto mais favorável da rodada, tá? Então tanto a Arrascaeta quanto o Everton Ribeiro podem ser uma boa. O Arrascaeta tá devendo um pouquinho, né? Vou até abrir rapidamente aqui, ó. Tá com uma média de 3.89, né? Mas aqui foi mal no último jogo, mas é um cara que pra ir de 0 assim é 2 toques aqui, ó. Foi mal na 25ª, mas mitou na 22ª contra o Curitiba, 15.80. Então complicado deixar ele de fora, até mesmo no time de valorização, porque ele foi mal na última rodada e pode valorizar bastante, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, onde é que tá. Everton Ribeiro é a mesma coisa. É porque o confronto é favorável. Everton tem uma média de 3.50, né? Não anda oscilando tanto quanto o Arrascaeta, né? Mas outro cara também que, como joga ali bem avançado, trabalha, participa demais, né? Da construção ofensiva do Flamengo. Ó, e o Flamengo tem uma média de gols como mandante de 1.67 e o Bahia uma média de gols sofridos como visitante de 1.75. É complicado, gente. Olha só, 4 gols contra o Santos, 3 contra o Curitiba, né? Nos demais jogos aqui, ó, antes da chegada do Rogério, até que tava fazendo pouco gol. Agora que o Rogério novamente começou a fazer gol. E o Bahia vem tomando muito gol, ó. 3 do Palmeiras, 4 do Red Bull Bragantino, 1 do Curitiba, que não é lá aquele ataque todo, 3 do Santos, né? Então, realmente, do ponto de vista ofensivo, vejo como, né, a melhor opção. Então, assim, essa rodada tá bem clara pra mim, tá? Do ponto de vista defensivo, Corinthians, né, e Goiás, time do Corinthians, e do ponto de vista ofensivo, Flamengo, Bahia, o time do Flamengo. Então, tá bem nítido essa rodada pra mim, tá? Geralmente a gente consegue distribuir mais os jogos, enfim, ter 3, 4 jogos favoráveis, mas nessa tá bem nítida pra mim. Pode errar? Pode, mas as estatísticas mostram que não, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na minha cola aqui. Giovanni Augusto, Ricardinho, Everton Ribeiro, realmente. Tá? Realmente. Pra mim essas são as melhores opções aí pra valorização, tá? De repente o Ramiro aí correndo um pouquinho por fora, porque, né, aquele confronto é favorável pro Corinthians, né? Mas eu prefiro apostar no Corinthians essa rodada do ponto de vista defensivo, né? Então assim, ó, vou escalar aqui, ó, pra valorização, os meias do Flamengo, tá? Tanto o Everton Ribeiro, mesmo estando caros, quando é que tá o nosso querido Arrasca? E o Arrascaeta, né? Pela chance e possibilidade de participação em gols. O Giovanni Augusto que tá muito bem. Onde é que tá o nosso querido Giovanni Augusto? Já que o Galdesani eu botei ele em bons e baratos. Poderia ter botado o Giovanni Augusto? Poderia. Né? Mas o Galdesani também tá bem. Né? Ó, o Giovanni Augusto deu uma caidinha, mas vinha com muita regularidade. E a maioria dessas pontuações dele aqui, boa aqui, ó, foram com o Pachequinho, tá? Vamos lá, Giovanni Augusto. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Assim vamos ficar. Onde é que tá o nosso querido Lucas Evangelista? Vou com ele, né? Eu acho que o Bragantino de casa vai bem. E vou com o Ricardinho também, tá? Ricardinho deu uma caída aqui, ó. É o jogador de regularidade que eu costumo sempre chamar atenção. É aquele jogador que pontua dentro da positividade, mesmo tendo média baixa. Daí, quando ele é negativo assim, a chance dele valorizar é muito grande. Ainda mais ele sendo médio volante, né? E o Grêmio ceder muito desarme para meio ofensivo. Vou dar uma olhadinha aqui onde é que tá o nosso Lucas. Ah, o Lucas eu também vou com ele, tá? Porque tá com muita regularidade aqui, ó. E caiu, né? Eu tô buscando o Lucas uma pontuação dessa um pouco melhor, né? Para que ele consiga valorizar. Tá certo? Então perceba aqui, ó. Que tô indo aqui, ó. O meio de campo, né, com 5 no meio, porque realmente no ataque tá complicado, tá? E para valorização, né, para treinador, foi outra bucha também, que tá complicado também, tá? Eu vou colocar o Rogério Ceni, né, porque é um dos confrontos mais favoráveis. Tem outros treinadores que precisam de menos para valorizar? Precisam, mas talvez não vão render tanto, tá? Não vão render tanto. Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, rapidinho pro vídeo não ficar tão longo assim, né, já que é um vídeo de bons e baratos e valorização, técnico mínimo para valorizar. Os técnicos que precisam de menos para valorizar estão aqui embaixo aqui, ó. Mas olha só, o Mano Menezes contra o Flamengo, complicadíssimo.
O Barroca, né? Aqui é o jogo dos desesperados. Dá pra dar uma apostada no Barroca? Dá. Mas é um tiro no escuro, a gente não sabe ao certo o que vai acontecer aqui. E se tivesse que apostar em alguém nesse jogo, eu apostaria no Curitiba, né? Porque o Botafogo tá muito mal, né? O Alto Ori contra o Bragantino, que anda jogando bem dentro de casa, complicado também. Chamusca, não disse ainda o que vê, é um clássico. Ricardo Sapinto, pior ainda, o Vasco tá com a pior campanha jogando dentro de São Januário na história do Campeonato Brasileiro por pontos corridos. O Vasco nunca teve tão mal jogando dentro de casa no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O Abel aqui contra o Palmeiras, que tá bem demais, também não dá, tá? Rodrigo Santana já caiu fora, o Pachequinho nem aparece aqui. O Cuca contra o Vasco, de repente pode dar certo, né? Pode dar certo. Barbieri também seria a minha segunda opção, mas eu prefiro ficar com o Rogério Ceni. E por quê? Porque o Rogério tá com uma média de 3.79, tá? Precisa de 4.70, precisa. Mas se a gente olhar aqui, ó, fez 6.33 no 3x1 e no 4x1 fez 4.31 contra o Santos, tá? Pode valorizar? Pode, mas se a gente olhar aqui, ó, o Bahia aqui, ó, o Bahia cedeu 9.97, tá? Pro Abel Ferreira na 25ª rodada. E aqui, quando tomou 4 do Bragantino, não valeu pro Cartola. Senão seria também quase 10 pontos, tá? Então, realmente, o Bahia tá cedendo muito ponto aí, jogando fora de casa. É isso que eu tô contando. E como eu tô indo aí com jogadores, né, do Flamengo ali no meio ali, cara, eu não vou torcer contra, eu vou torcer pro Flamengo pra dar tudo certo aí, conforme essa escalação, tá? Sem clubismo, não sou flamenguista, todo mundo sabe que eu sou aqui de Florianópolis, né, manezinho da ilha, e torço pro Figueirense, tá? De capitão, é um time de valorização, vou botar o Arrascaeta, tá? Porque eu costumo dizer que time de valorização, quando eu escalo o capitão, é quase que uma brincadeira, porque esse time de valorização, o que importa, o que quer, é a valorização. Eu até acredito que ficou um bom time, tá? Porque aqui, ó, tirando o Arrascaeta, que custa 16.56, certo? Os demais jogadores aqui, ó, estão bem baratos, bem acessíveis, certo? O que vai precisar de mais pontos para realmente valorizar ali, de repente, é o Arrascaeta pelo preço dele. E por isso que eu tô botando ele capitão, para torcer bastante para dar certo, né? Então, custando aqui, ó, 89.36 cartoletas, esse é o time de valorização do canal para a 26ª rodada. Realmente aí o time de bons e baratos do canal, como eu falei lá no início do vídeo, deu uma mitada, fez 102.41, né? E realmente o time de bons e baratos fez muito bem, vem 3 boas pontuações antes dessa aí. Tinha feito 82, 82 e 72, se eu não me engano, né? Inclusive, se você der uma olhadinha aqui no perfil, ó, realmente, ó, vinha muito bem, ó, 82, 82, 72, 102, né? É difícil num time de bons e baratos aí que você escala aí, né? Eu tento escalar no máximo 100 cartoletas, esse time custou um pouquinho mais aí, né? Porque agora ele tá com 112.59 o valor desse time da rodada passada, mas ele começou a rodada com 105, né? Então ele valorizou 7 cartoletas. E a gente teve a felicidade aí, né? Praticamente todos os jogadores foram muito bem. Everton vinha, segurou o SG, foi muito bem. O Isla e o Natan perderam o SG, infelizmente, né? O Isla foi muito mal, mas o Natan botou uma bola na trave, foi bem. O Moledo fez gol, né? Everton Ribeiro foi apagadinho. Veio e Patrick destruíram. Rony fez gol, Brenner apagadinho, mas ainda fez uma pontuação aí que nos rendeu, né, passar de 100 pontos. E o Gabigol estourou aí com aqueles 2 gols de penalidade, era nosso capitão, né, e o Rogério Ceni, mesmo sofrendo gol, ainda pontuou bem, né, então foi uma excelente pontuação. Eu sempre costumo dizer, para quem acompanha o canal já sabe, né, que para escalar o vídeo do time principal, né, é o mais importante, porque lá eu consigo abranger todas as estatísticas. Aqui o bons e baratos, eu tento fazer um bons e baratos raiz, e dificilmente passa de 100 cartoletas, ou agora, né, que a gente já tá da metade dentro do campeonato, sem um pouquinho mais, é para quê? Para servir de suporte pro seu time, para você vir aqui, na ausência de cartoleta, pegar um ou outro jogador, pensar que geralmente dá certo. Tá ok, pessoal? Vamos vender esse time aí, e vamos direto aí, já pra escalação, e trazer ele prontinho, como a gente sempre faz. Tá feito. Nosso time de bons baratos aí, prontinho, pra 26ª rodada. É claro que isso é apenas um esboço, pode haver algumas modificações aí, né? Até a live sábado às 14 horas, né? Já que o mercado vai fechar apenas às 18, né? A gente tem bastante tempo, né? Para verificar o que vai acontecer em termos de notícia, né? Para dar uma revisada aí geral, certo? Então, live às 14 horas, né? Vamos fazer como a gente sempre faz aí, fazer uma pequena explanação, né? Tô indo com o Luan Poli, né? Claro, pelo preço, é um time de bons baratos. E o Luan Poli ultimamente tem sido um dos goleiros mais regulares, né? Do Cartola. E o Grêmio é um time, né, que costuma geralmente atacar mesmo fora de casa e cede uma quantidade considerável, né, de pontos para goleiros adversários. Tô indo aqui com o Fagner, né? Tá muito regular, vem falando isso, batendo na tecla há muito tempo. E o Fábio Santos também, né? Que depois da chegada do Fábio Santos ao Corinthians, o Corinthians melhorou muito defensivamente. É um time que vem sofrendo pouquíssimos gols. E com isso eu tô triplicando o Corinthians, né? Que vai ter um confronto favorável aí contra o Goiás. Que também não é um time de fazer tantos gols assim fora de casa, certo? Meu outro zagueiro vai ser o Sabino, né? Também pela regularidade, pelo preço, bate pênalti. Curitiba tá mal? Tá mal. Mas o Botafogo tá pior ainda, né?
Tô indo com o Otero aqui, né? Um pouquinho mais salgadinho, mas eu queria alguém do Corinthians no meio para frente, porque eu acredito que o Corinthians tem um dos confrontos mais favoráveis, se não for o mais favorável da rodada, juntamente com o Flamengo, né? Contra o Bahia. E o Otero realmente bate falta, bate canteio, chuta de média e longa distância. Tá um pouco valorizado? Tá um pouco valorizado, né? Mas eu achei ele essencial aí para a montagem desse time de bons baratos para essa rodada. Meu outro meio aqui vai ser o Gerson, já que eu estou apostando bastante tanto no time de valorização quanto no time principal, no Arrascaeta e no Everton Ribeiro. Então eu estou aqui com o Gerson porque o Gerson vem com muita regularidade, está se apresentando mais à frente. Eu sempre falei que o Gerson se sacrifica demais pelo time do Flamengo jogando recuado, e dessa vez com o Rogério ele está tendo liberdade de chegar à frente e está pontuando melhor. É um cara de muita regularidade, desarma, baita de um jogador. Né? Matheus Galdesani também está muito bem, certo? Poderia ir com o Giovanni Augusto? Poderia, né? Mas já que eu estou indo com ele no time de valorização, resolvi, né, dar uma alterada aqui, porque o Matheus Galdesani também pontua muito bem dentro de casa, tem uma regularidade tremenda, é um cara que desarma, também chuta de média a longa distância. E no nosso ataque aqui, estou indo no time de bons baratos com o Léo Chu, né, que está sendo uma grata surpresa aí nesse Campeonato Brasileiro. Né? O menino está jogando demais, muita regularidade, é um clássico, tá? Mas realmente pelo preço aqui é um dos jogadores mais regulares que mais vem pontuando aí e às vezes passando despercebido, certo? O nosso capitão vai ser o Bruno Henrique, né? Porque como eu falei, Corinthians e Goiás é um dos confrontos mais favoráveis, mas acredito que Flamengo e Bahia é mais favorável ainda, porque o Flamengo tem um volume de jogo muito grande dentro de casa, o Bruno Henrique tem muita regularidade, e como eu tô com o Gabigol já no time principal, vou dar uma chance aqui pro Bruno Henrique para cercar, né, todas as possibilidades, né? Vai quem dá uma mitada é o Bruno, né? E aqui eu tô indo com o Davi, né, com o David, né, apesar de ser um clássico, né, colocando aqui o Léo Chu de um lado e o David do outro, não tem problema, são atacantes, ninguém vai jogar contra ninguém aqui, né? Eu digo ninguém vai jogar contra ninguém do ponto de vista de scout defensivos, SG, por exemplo. Então o David é uma boa sim, o David tem uma regularidade muito boa, certo? E as melhores pontuações dele são realmente dentro de casa. E naquele ataque ali do Fortaleza, ultimamente é ele que anda jogando centralizado, queira ou não queira, as estatísticas mostram que o Ceará toma muito gol fora de casa, certo? E nosso técnico aqui é o Wagner Mancini, porque no time de bons baratos aqui eu poderia ter botado o Rogério, poderia ter botado, mas como eu estou triplicando a defesa do Corinthians, quero ver se consigo uma pontuação cheia. Se manter o SG, o Mancini tem tudo aqui para pontuar bem, né, e fazer uma pontuação alta, certo? Então acredito que ficou bom aí, tô focando aí principalmente nos confrontos, né, Flamengo e Corinthians, certo? Queira ou não queira, são os mais favoráveis. Pode dar errado? Pode, né? Mas não é isso que a tabela mostra, não é isso que as estatísticas mostram. Se tudo der certo aí, o Flamengo tem grande chance de ganhar e ganhar bem do Bahia, né? Que não vem bem no Campeonato Brasileiro, principalmente jogando fora de casa, que é o 20º pior, né? O primeiro pior visitante da competição, ou seja, o 20º melhor visitante da competição. De trás pra frente é o pior visitante, tem a pior campanha fora de casa. E o Flamengo dentro de casa realmente sempre é muito ofensivo e anda fazendo uma média altíssima de gol aí, uma média de 2, 3 gols por partida ou até mais. E o Corinthians defensivamente melhorou muito. Então acredito que ficou bem ajustadinho o time aí, né? Custando 105,63 cartoletas, um time de bons baratos, raiz, bem baratinho mesmo, né? Pra 26ª rodada. Tá certo, pessoal? Então é isso, gente. Time de valorização escalado. Tá difícil valorização essa rodada, por sinal, né? Time de bons e baratos escalados, que vem numa sequência boa. Tomara que a gente consiga manter aí, né? Consiga outra boa pontuação, né? E o time principal que já foi escalado já ontem, né? Quem quiser dar uma olhadinha, vai ter aqui embaixo, né, na descrição do vídeo, um link. Ou então já vai ter passado um card aí por cima, é só clicar. É lá que a gente consegue, né, elastecer bastante aí e ver bastantes estatísticas. No mais, só tenho que agradecer vocês como sempre. Pedir um like, né? Isso ajuda por demais o canal. E quem não for inscrito, convidar humildemente a se inscrever, né? Para dar uma olhadinha em outros vídeos e ver que a pegada do canal é essa, o intuito do canal é esse. Possibilitar para vocês, né, dados, estatísticas, informações para escalar melhor no seu cartola e bem nas suas ligas. Tá bom, gente? Um grande beijo no coração. Até a live de sábado às 14 horas. Vamos que vamos. Fui!